Aqui estamos nós, mais uma vez, no Mediunidade Evangelho no Café. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você assista, sejam todos muito bem-vindos. E vamos então aproveitar esse momento para nos prepararmos, nos unindo aos nossos mentores individuais, nos unindo aos mentores responsáveis por esse nosso estudo maravilhoso do Livro dos Médiuns, nos ligando a Ismael, a Maria, nossa mãezinha, a Jesus, nosso amado Mestre, e a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele as suas bênçãos, que nós possamos realmente nos integrar na mensagem que nos será trazida hoje, absorvendo o máximo possível, porque é através do conhecimento que nós vamos realmente conseguindo não só interiorizar a mensagem, mas também aplicá-la no nosso dia a dia. E vamos então, neste momento, louvando ao Pai, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, e que possamos assim iniciar a nossa conversa de hoje, trazendo para nós a Vanessa, que irá nos abrilhantar com o seu conhecimento e, principalmente, com a sua mensagem do item do Livro dos Médiuns de número 239. Obrigada, Ana. Então, que a paz e o amor de Jesus nos envolva, continue nos envolvendo, agora, sempre. Então, didaticamente, a gente está dando continuidade ao capítulo 23 da obsessão, né? Como a Ana já falou, item 239, vamos falar da fascinação. Então, primeira coisa que nós vamos pensar, todo mundo já viu um pôr do sol? Acredito que sim, né? A luz vai se extinguindo gradualmente até que chegue à escuridão total, correto? Então vamos pensar nessa analogia para que a gente possa pensar na obsessão. Já estudamos a obsessão simples, hoje nós vamos estudar a fascinação, o próximo encontro, subjugação. Então, da mesma forma que o sol vai se pondo, da claridade vem a escuridão, a obsessão tem essas mesmas graduações, não acontece de repente. Não é simplesmente, pá, dá um salto e aconteceu. Ela pode acontecer desde todas essas variações aí da perda da luz, desse escurecimento que vai acontecendo. Então, vamos lá. Gostamos sempre de definir fascinação. O que significa essa palavra? Forte atração por alguém ou por algo. Deslumbramento, encantamento, fascínio. Então, a gente pode pensar que Kardec usou muito bem essa palavra para dizer que aquele que está fascinado numa obsessão de fascinação, ele vive uma ilusão criada por essa ligação. E ele considera essa ligação certa, bela e confia cegamente no carente que o envolve. Eu vou pedir a licença para que a gente possa usar o termo carente e não obsessor. Carente do quê? Carente de ensinamento, de entendimento, de amor, de oportunidade. Porque sabemos que somos todos filhos de Deus e todos nós merecemos uma oportunidade, uma chance e o bem está dentro de nós. Então, vamos usar o obsessor, vamos chamá-lo de carente, tudo bem? Então, o que acontece com aquele que é objeto dessa ligação? Ele não consegue perceber
e muito menos aceitar que ele está encantado, deslumbrado, fascinado. Esse espírito, esse carente, é um mistificador, é um falacioso, fala muito e não diz nada, é um filósofo que fala, mas não tem base, não tem verdade naquilo que fala. Então, ele age diretamente sob uma ação hipnótica na mente daquele que ele vai obsidiar. Faz este perder o quê? A capacidade de julgamento, de análise, de reflexão. Então, vive dentro dessa ilusão provocada pela fascinação. Se a gente lembrar lá do pôr do sol, seria o lusco-fusco, né? O sol está diminuindo, a escuridão ainda não chegou, eu estou no meio do caminho, não sei muito bem se está claro, se está escuro, é um momento que a gente fica meio perdido. Então, a diferença que a gente pode pensar do espírito que influencia na obsessão simples para o que faz a obsessão da fascinação é que ele é mais ardiloso, astuto, ele é perspicaz e principalmente hipócrita, porque ele usa termos do evangelho, da doutrina, sem dar o menor valor do que ele está falando. Ele usa simplesmente para poder alisar aquele lá que ele está chegando perto, para que ele ache que é uma mensagem boa, construtiva. Então, de forma sutil e manipuladora, ele vai dessa forma trabalhando para estar dominando ali o objeto da sua obsessão. Frequentemente, o que ele faz também? Se eu afeto a capacidade de julgamento, se eu quero fazer com que aquele confie em mim cegamente, eu vou afastar, isolá-lo de todos aqueles que o levem a pensar, a refletir, a pensar realmente se aquilo que ele está vivendo, falando, transmitindo, porque aqui Kardec usa muito a questão de obsessão do médium, no trabalho mediúnico, mas nós vamos usar para o ser humano, para nós espíritos imperfeitos que estamos aqui, não só com relação ao médium. Kardec usou mais falando da reunião mediúnica, do trabalho mediúnico, que era objeto de estudo dele aqui. Então, ele faz com que esse ser se isole para que não pense, não questione as atitudes, que ele consiga continuar sobre esse domínio. Então, a minha primeira pergunta: qual é o primeiro passo para nos livrarmos da fascinação? Qual é o primeiro passo, será que a gente tem que dar? Lá para frente, Kardec vai falar, mas vamos refletir hoje, né? No livro Mediunidade, a Terezinha Oliveira nos levanta o seguinte: por que acontece a obsessão? Ela fala que pode ser um débito de um espírito para com o outro, que vem aqui cobrar, ou tem essa conexão, essa ligação, esse ajuste que eles têm que fazer. E vamos lembrar, obsessão pode ser de desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado. Todas as posições a gente pode combinar, certo? São 4 formas que a gente pode ter. Segunda questão que pode acontecer, obsessão, pela afinidade que atrai um ao outro. Afinidade de maneira especial, ela fala a respeito da afinidade moral. A gente sabe que a gente precisa ter uma assimilação fluídica, uma afinidade fluídica para certos fenômenos, certas coisas ocorrerem, mas no caso aqui é principalmente afinidade moral. E o terceiro item que ela nos coloca é a falta de ação no bem, porque a gente sabe, se a gente não faz o bem, gera o mal, certo? Então vamos lá, o carente vai inflamar naquele ser que ele quer obsidiar algo que tem dentro dele. Como assim? Nós vamos atrair por afinidade, não foi o que ela nos disse? Principalmente afinidade moral, ou seja, minha imperfeição, meus vícios, as minhas más tendências. Então, a nossa segunda pergunta: o que há de ressonância em mim que eu tenho que combater ou modificar? Porque se há uma afinidade, tem algo que ressoa dentro de mim? O que será que é? O que pode ser? Como identificar? Né? Então, o que há de ressonância em mim que eu tenho que combater ou modificar? Aí a gente já vai para a terceira pergunta. O médium, ou o ser humano, né, que a gente vai usar aqui, fascinado, ele é sempre um fraco? Ele é mau?
ele é inseguro? Será? Que o médium é sempre um ser fraco, inseguro, por isso que ele sofre obsessão? Então, Kardec inicia o item 239 nos dizendo o seguinte: a fascinação tem consequências muito mais graves, referindo à obsessão simples. Então, a nossa quarta pergunta: qualquer espírito tem condição de fascinar? De acordo com o que a gente está vendo aqui, do que a gente leu do nosso item? Que a gente tem aqui, ó, no Consolador, através de Chico Emmanuel nos diz, nas questões 392 e 393, alguns itens para a gente pensar que ele está falando de preparo do médium, tá? O médium tem obrigação de estudar muito, intensamente, e trabalhar todos os instantes pela própria iluminação. Então, quando o médium, o ser humano, que a gente já falou que vai usar, né, o espírito imperfeito que somos nós, deixa de fazer sua parte no estudo de si mesmo, do evangelho, da doutrina que ele segue, o uso da lógica e da razão, quantas vezes Kardec nos diz para a gente aplicar a lógica, o raciocínio, a razão, ele acaba chegando ao quê? Um desvirtuamento, que vai atingindo o quê? Fazendo com que ele passe por mistificações, extravagâncias doutrinárias, porque aquele que está fascinado acredita em qualquer coisa. Por mais absurdo que seja, por mais bobo, ele vai tomar como verdade e vai acreditar. Então, ele se torna um médium preguiçoso, leviano e responsável pelo desvio da sua tarefa sagrada. É Emmanuel falando para a gente ali. Então, para auxiliar a sair dessa obsessão, não basta fórmulas doutrinárias, né? Não basta eu saber ou usar uma técnica. É indispensável a dedicação pela fraternidade pura e a necessidade de iluminação do médium, do espírito. Na sua educação espiritual reside a própria cura. Emmanuel meio que já respondeu para a gente, né? Aí a gente pode pensar que a obsessão pode acontecer com qualquer um de nós. Por mais intelectual que seja, por mais ignorante que seja, todos nós estamos sujeitos. Não somos espíritos imperfeitos, não estamos aqui, então a gente tem algo que a gente pode ser pego em uma obsessão. Então, vamos começar a nossa troca de figurinhas aqui, que se abram os debates. Um de cada vez, por favor, né? Senão não dá. Na sua primeira, qual o primeiro passo para nos livrarmos da obsessão? Eu acredito que seja reconhecer que estamos sendo obsediados. Acho que aí é o primeiro passo para começar a trabalhar nisso. Porque um grande receio é que às vezes deixamos nos envolver pelo fascínio, achando que somos os the best, e com isso quem está nos obsidiando vai aproveitar da nossa leviandade por causa da nossa vaidade. Então, a primeira coisa é que eu vejo, não sei se os outros, né, aqui vão concordar, seria, sim, eu estou sendo obsediado. Só um minuto aí, Voltou? galera. Então, Peraí. Não, voltou, então, voltou. Tá gravando, tá gravando, tá eu gravando. sei que está Voltou. gravando, mas acontece que é o seguinte, deixa a parte onde você termina
e a Tereza recomeça porque travou a partir do momento que a Tereza começou a falar, e aí eu perdeu essa parte, aí não sei como é que fica. Então faz de conta que agora a Tereza está começando a responder, pode ser? Então, mas a quinta pergunta, então, não entrou. Não, porque eu caí, inclusive eu Ah, caí. então deixa eu fazer a última pergunta. Vai. Não, 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 Encenação, não. agora. Não, você entrou, tudo bem. Aí quando a Tereza começou a falar é que eu caí. Então, mas eu fiz a quinta pergunta depois que a Tereza falou, porque eu esqueci uma, entendeu? Ah, tá bom. Então tá. Então vai aí onde você Então, vamos quiser. lá. Então, volta a fita, gente. Então, agora, a nossa última pergunta, antes que eu esqueça. A quinta pergunta. Por que a fascinação é mais perigosa e o tratamento é mais difícil do que da obsessão simples e da subjugação? Por que a fascinação é mais perigosa e de tratamento mais difícil do que a obsessão simples e a subjugação? Então, abram seus debates. Bom, na primeira, qual o primeiro passo para nos livrarmos da obsessão? É sabermos acreditar que estamos sendo obsediados. Que se não soubermos, se não nos tocarmos, não adianta, porque não temos como nos ajudar e como procurar ajuda. E é muito difícil devido à nossa vaidade, muitas vezes estamos com fascínio ao poder, nos achando a última bolacha de chocolate, então, e não achamos que isso seja um tipo de obsessão. Então, há também a dificuldade de reconhecer esse primeiro passo, que é o reconhecer que estamos com problemas, que estamos sendo obsediados. Então, eu penso que tudo bem o que a Ciência falou, concordo plenamente, mas eu acho que também o primeiro passo para nos livrarmos é justamente o que você falou na sua explanação, é nos melhorarmos, nos aprimorarmos, porque à medida que nós vamos nos aprimorando, nós vamos percebendo quais são as nossas falhas, né? Quais são os nossos defeitos, porque todos nós temos falhas e defeitos, né? E muitas vezes é uma coisa assim, a vaidade que nós permitimos que saímos pela vaidade, porque temos uma mediunidade aflorada, então nós nos achamos muito importantes com isso, e aí nós precisamos, então, começar a nos olhar para nós, nos conhecermos, e ter um pouco mais de humildade, e estudar, porque aí nós vamos saber que mediunidade não é presente de Deus, é uma tarefa. Mediunidade nós escolhemos no plano espiritual para ter aqui uma mediunidade ostensiva, praticamente para saldar débitos, então não é nenhum privilégio. E isso já começa a nos fazer entender que nós podemos ser uma pessoa mais centrada, não é? Então, à medida que nós vamos nos preocupando com o nosso aprimoramento, entendendo o porquê estamos com essa faculdade mediúnica e tudo isso, nós vamos, então, tendo esse equilíbrio que faz com que nós não nos deixemos, assim, tão facilmente fascinarmos ou sermos envolvidos por espíritos que se afinem conosco, porque no fim nós vamos estar assim nos equilibrando, tentando nos fazer, e aí eu acho que já entra até a segunda pergunta. Aí nessas alturas eu começo a pensar, poxa, o que que eu tenho? Como que eu sou? E à medida que nós vamos nos esforçando para nos conhecermos e nos melhorarmos, né? Saber quem somos, trabalharmos as nossas deficiências, fica muito mais fácil qualquer tarefa. E aí nós vamos percebendo com mais facilidade se o que está acontecendo conosco é nosso, realmente, é nosso pensamento, ou se é alguma coisa que está influenciando na nossa vida. Eu penso que é isso.
Mas e se o médium não tiver um caráter e ele não souber que por ele não ter um caráter moral adequado, ele não souber que ele está sendo fascinado, que ele está mistificando, e aí? Como é que fica esse caso dele tentar se melhorar? De que jeito que ele vai conseguir fazer isso se ele já não tem um caráter e ele está sendo... Porque os espíritos aproveitaram essa brecha, certo? Tá Então, lascado, né? como é que O que, fica ac- isso? o que acontece é o seguinte, a gente não falou do pôr do sol? A gente não falou que a luz vai se perdendo aos poucos? Então, por precaução, que todos busquem exatamente o que a Sandra falou: o estudo, o autoconhecimento, para que você possa evitar. Porque o que acontece? Se tem alguma coisa que está atraindo esse tipo, é a mesma sintonia, a mesma vibração que a gente tem as mesmas questões, por isso a gente deu uma brecha, baixou uma guarda e essa conexão é feita. E vai tendo toda essa alimentação e o crescente. Às vezes, de tanto acontecer em situações embaraçosas que nos deixam desgostosos, chateados, algum momento você abre, da mesma forma que você abriu uma brecha negativa, você abre uma brecha positiva. Seu mentor fala: ô, presta atenção, essa pessoa gosta tanto de você e está falando isso, você não vai dar conta, você não vai dar valor? Então, da mesma forma, a gente pode sair como a gente entrou, com uma brecha que a gente abre. Mas na via das dúvidas, você sempre busque o estudo, a reflexão, e o que a gente sempre brinca aqui, né? Ó, se eu começar a subir no lustre e começar a falar coisas que eu tô encantada ou fascinada, puxa minhas pernas, me chama de volta. Falei: você tá num caminho errado. Presta atenção, observa. Porque aqueles que nos querem bem, não querem que a gente faça bobagem, que a gente se afaste. Porque nesses casos de fascinação, às vezes se afasta da família, dos amigos. Por que não? Porque eu sou. E as pessoas não querem me dar valor, porque o que eu estou falando é maravilhoso. Então, o fascinado, fica difícil de você ter essa questão. Por isso que a gente fez a quinta pergunta, da dificuldade do tratamento. Por quê? Porque tudo não depende muito da nossa ação, em primeiro lugar. Então, por mais que o mundo queira, mas eu não, duas uma. Ou vai acontecer tanta coisa ruim que eu vou falar: meu Deus, não é possível, alguma coisa está acontecendo, eu preciso ver, ou eu vou passar para um outro estágio de escuridão maior ainda. Até o momento que eu me canse e vá buscar uma saída para isso aí, entendeu? É mais ou menos por aí, pode falar. Então, mas tem um livro, Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, que mostra que muitos que foram preparados para vir à Terra, fazer um trabalho maravilhoso, fazer um trabalho que queria fazer com que essas pessoas dessem um passo para o seu progresso moral, mostra que não conseguiram. E esse livro mostra que em torno até mais de 80% daqueles que se propõem a fazer não conseguem. E aí é muito fácil chegar nessas pessoas e serem subjugadas devido à vaidade, à ganância, à preguiça. Então é muito interessante nesses livros de André Luiz, com Chico Xavier, são maravilhosos, nos ensina tanto. Mas esse livro em específico tem uns 3 capítulos mostrando depoimentos, espíritos que choram quando retornam porque não conseguiram fazer a sua missão e vão ter que retornar para tentar novamente. Então, não é fácil. Então, aquilo que eu falo, a primeira coisa é se conscientizar que está com problema. E aí sim, fazer prece, estudar, entender o Evangelho de Jesus, que é tão importante para nós. Não adianta nós irmos tomar um passe e ficarmos no celular e não prestar atenção no Evangelho ou dormir. Porque o Evangelho nos traz muita coisa. Quantas vezes nós estamos assistindo um Evangelho e vem na nossa cabeça: nossa, essa palavra veio para mim. Do mesmo jeito que eu pensei isso, tantos outros também foram tocados. Então, o Evangelho é muito importante.
E não adianta só tomar o passe. O terceiro não faz milagre. Nós temos que fazer por nós. Fala, Flávio. Então, gente, às vezes comigo o que acontece, acho que muitos, quando tem aquele tipo de obsessão que me pesa, eu sinto peso, sabe? Me incomoda. Então é mais fácil de me defender. Oração, boa leitura, autopasse. E depois tem aquele tipo de obsessão que fica atacando nos seus pontos fracos, onde você, aquele problema que teve com um certo familiar, vem aquela imagem, você fica revoltado, com ódio, você foi injustiçado. E outro ainda, que te pega, sabe, na sutileza, né? Você se sente, né? Esse eu acho que é o mais difícil. Os três acontecem comigo, né? Então, ultimamente, que eu falei, do último quarto da vida. Então, eu preciso trabalhar muito, porque eu não quero chegar muito devedor lá. E esse eu acho o mais difícil, né? Eu sei que tem, como disse hoje, oh meu Deus, que deu exposição a professora da Silvana, A desculpa, Valquíria, oi? a Valquíria? A Valquíria, oh meu Deus, a minha memória tá 10, né? Ela pegou mesmo e falou, puxa vida, no fim eu não consigo fazer a coisa, né? Eu erro, tal. Eu falei, isso é normal, né? Mas, às vezes, a gente está errando demais, sabe? A gente não consegue se livrar. Você faz a oração, você faz o tal e continua, sabe? E essa é a minha preocupação. Parece que você não avançou, parece que você recua. Não há recuo, né? Não sei se são lições, você tem que se fortalecer, sabe? São essas coisas, né? Nós, médios, né, somos muito assediados, né? E não é fácil, não. Então, por isso, todo cuidado é pouco. Por isso, essa aula é muito importante, né, gente? A gente tem que se dedicar, tem que saber e tem que avançar. Porque senão a gente é pego mesmo. Eu acho que o Flávio quis dizer daquela passagem de Paulo que ele diz que o que eu quero, o que é bom eu não faço e o que eu não quero e que não é bom eu faço. Realmente é isso mesmo, né? Nós temos dificuldade de fazer as coisas corretas em função da bagagem que cada um de nós traz. E nós não podemos esquecer que todos nós somos médiuns, aqueles que praticam, que estudam, como aqueles que também não praticam e estudam. E nós vemos em muitas situações as pessoas pecas nesse processo de fascinação sem sequer entenderem o que está acontecendo. Então, esses casos realmente fica bem difícil para que a pessoa possa ser auxiliada, orientada, né? Agora, com relação a nós, que somos médiuns, que somos espíritas, realmente o papel que cabe a cada um de nós é de grande responsabilidade, porque nós não podemos esquecer que, independente da nossa vaidade, das nossas fragilidades, nós somos exemplos para os outros. E o fato de nós estarmos sempre agindo da maneira correta é uma forma que nós temos de nos policiarmos, de nos vigiarmos, porque essa vigilância não é uma coisa que a gente vai fazer 5, 10 minutos, 1 hora por dia. Não, é uma vigilância constante, não é? Nós estamos atentos para os nossos impulsos, para as nossas reações diante das coisas que surgem nas nossas vidas. Porque é justamente nisso que a Vanessa falou, que em determinadas situações nós nos colocamos como alvo fácil dos espíritos. Mas não podemos esquecer também que muitas vezes, pela nossa vaidade,
nós nos tornamos o fascinador. Porque se nós, muitas vezes, não nos policiamos, nós invertemos, não é, a situação e nós acabamos influenciando as pessoas de uma forma negativa. Então, nós vemos que a nossa responsabilidade realmente é muito grande com relação ao conhecimento do processo obsessivo e principalmente da fascinação. Eu acho que um ponto importante que a gente não pode nunca esquecer, gente. Nós somos imperfeitos. A partir do momento que eu começar a achar que eu não sou, tem algo errado aí. Porque você está onde? Num planeta Terra. Se você está no planeta Terra, nós somos imperfeitos. Então, quando eu começo a achar que eu não tenho imperfeição, tem algo errado, sinal de alerta. A gente tem que estar constantemente... O que eu rebato ali na ressonância do que tem dentro de mim? As minhas más tendências, as minhas imperfeições. E, gente, tá tudo certo, não é? Nossa, mas eu ainda sou vaidoso. É lógico que é. Senão você não estava aqui. Então, assume a imperfeição e busca melhorar, né? Porque você fala, mas eu faço oração, porque eu tomo passe, mas eu não estou conseguindo. Imagina se não estivesse fazendo nada disso, né? Então, não reclama que tá ruim, que pode ficar pior. Depende do foco que você põe. Eu tenho muita coisa boa, muita coisa eu já melhorei. Continuo sendo imperfeito, mas eu estou buscando modificar as minhas imperfeições. Por quê? Porque eu não quero mais atrair a vaidade para mim. Então, liga o sinal de alerta, presta atenção. Não deixa cair no buraco e falar, nossa, caí no buraco. Pô, mas o buraco estava ali, você viu? Mas você foi andando ao redor até uma hora que você caiu. Então, é constantemente estar nos colocando como imperfeitos, tentando nos melhorar, sem querer perfeição, porque não existe, e é um caminhar constante. Vou ter momentos de elevação e momentos de queda? Sempre, muitas vezes. O que eu tenho que fazer é, nossa, errei de novo, pensa, reflete, vê por que fez, por que será que eu pensei assim? O que será que tem em mim que eu ainda me faz querer fazer esse mal para aquela pessoa? Ou falar mal, ou julgar, ou querer fazer alguma coisa contra. Será que eu me sinto inferior? Será que eu me sinto inseguro? Por que eu estou fazendo isso? Não buscar em ninguém, mas em nós em primeiro lugar. Então, se a gente se mantém ainda ciente que nós somos imperfeitos, é uma grande bandeira para que a gente possa estar sempre atento. Se eu sou imperfeito, eu tenho que estar atento sempre. Aí já é uma forma de nos segurar, né? Pode falar, Sandra. Então, é por sermos imperfeitos que nós não conseguimos atingir o objetivo, como André Luiz falou no livro, por sermos imperfeitos. Temos lá no plano espiritual, conhecemos, como que eu não quis falar, porque quem vinha aqui tinha obrigação de cumprir, né, de executar a sua mediunidade, ou melhor, todo mundo teria a obrigação de fazer isso, mas pela nossa imperfeição, nós não conseguimos. Assim também, quem de nós vai dizer que escolhi tais tarefas na minha vida e eu vou conseguir vencer todas? Quantos de nós vamos voltar lá e falar assim, pô, essa aqui eu não consegui, essa aqui não realizei ainda, mas é como você falou, porque somos espíritos imperfeitos. E por sermos espíritos imperfeitos, que somos todos, não é porque fascinado é só o médium que é fraco, mau e inseguro, não. Somos todos, independente da classe social, independente do nível cultural, independente de tudo. O que eu acho que é mais perigoso é assim, além das imperfeições que nós já temos, quando a pessoa recebe uma mensagem muito elaborada, ou então uma mensagem bonita, então todos os outros ficam ali insuflando a pessoa realmente, aí ela começa a achar que ela é um médium com um espírito muito superior, passando mensagens para eles, porque vocês vê que eles dão sempre o nome de pessoas importantes, não é? Esses espíritos sempre
citam pessoas importantes, e é isso que então vai prejudicando cada vez mais. Daí que eu continuo dizendo que é importante você estudar, você conhecer, porque você, quando você lê isso aqui, você fala, bom, será que eu estou aqui? Porque é isso que está acontecendo comigo, então estou dentro disso. Aí fica muito mais fácil você ir para a sua segunda pergunta e achar quais são os seus pontos que você... Mas eu continuo achando que, Vanessa, quando você falou que uma das coisas importantes é nós perdemos um pouco de tempo no nosso dia a dia para olharmos como fazia São Francisco, o que foi que eu fiz, como é que eu agi, de que forma que eu faço, para nos autoconhecermos, porque é muito difícil aceitar o que somos. Depois, para corrigir o que somos, é tanto mais difícil, mas aceitar também é muito difícil. E quando nós aceitamos, então já demos o primeiro passo. Ah, pelo menos eu já entendi que eu sou isso. Perfeito. O médium fascinado, uma obsessão simples ou subjugada, ele não é um ser fraco e inseguro. Ele abriu uma brecha. Ele abriu uma brecha e a conexão se fez. Ou seja, fecha a brecha. Abre uma brecha. Você não quer atrair, mas eu só atraio coisa ruim, só vem coisa ruim, só acontece coisa ruim. O que que eu faço? Atraio o bom. Atrai o bom que você para de atrair o ruim. Ponto. Simples. É simples assim. Então, escutando vocês e pensando um pouco mais, todos somos seres humanos, não, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Parte-se do pressuposto que todos nós somos espíritos. Essa é a premissa primeira de tudo isso que vocês estão falando. Então, quer dizer que não interessa a condição que você está, interessa é o que você faz na condição que você está. Porque se você para um instante para pensar, eu fiquei aqui, né? Vanessa, eu ainda, apesar de vocês terem falado sobre as outras questões, eu ainda não saí da primeira. A minha cabeça não saiu da primeira, sabe por quê? Porque é assim, é certo que eu teria que a todo instante da minha vida reavaliar se o que eu fiz está no caminho do bem. E esta é a resposta para mim, em primeiro lugar. Mas não adianta só pensar sobre isso. Por quê? Porque não existe um primeiro passo. Não no sentido de dizer assim, não existe receita, eu quero falar, desculpa, eu estou falando de um jeito diferente do que eu queria dizer. Não existe uma receita, porque o começo desse processo é individual, é de um para um, não interessa. Porque, olha só, você pode tentar falar para uma pessoa fascinada em quantas línguas você quiser que ela está fascinada. Ela não te escuta. Ela não vai te escutar. Eu trabalhei com coordenadora fascinada, gente. É terrível, porque você tenta conversar com a pessoa e, assim, bom, ela quase me bateu em determinado momento, né? Em determinada situação, até que eu resolvi me afastar do trabalho, porque eu era objeto era eu naquele momento que relevava todas as pancadas e ficava quieta porque todo mundo sabia que a pessoa estava fascinada. Não adianta, qualquer pessoa chega e fala, não tem como. Por quê? Porque sair desse processo, e aí vem, Vanessa, por isso que a tua pergunta é importante. Qual o primeiro passo para nos livrarmos da fascinação? Não é alguém livrar a gente da fascinação. Então, não é responsabilidade de nenhum outro espírito a não ser nós mesmos. E aí é que ficou ecoando na minha cabeça, porque eu juro, eu posso até pensar nas outras questões, mas a primeira para mim é essa. Influência todos nós sofremos. Não adianta. Influência todos nós sofremos. Todos nós permitimos. E aí a Vanessa falou a brecha, né? Você abriu a brecha. Muita calma nesta hora. Pode ser que você esteja sendo um instrumento também para auxiliar um espírito. Espíritos, e ela falou, né?
sofredores, os irmãos ali que estão naquele momento. Só que a questão é a seguinte, que pergunta eu teria que me fazer? Aí vem a pergunta da tua pergunta. Que pergunta eu deveria me fazer todos os dias para saber se eu continuo agindo dentro da lei divina? Então, o médium que sou está dentro dessa resposta e dessa pergunta. Porque aí, gente, não adianta. Por mais boa intenção que você tenha, e aí a gente brincou hoje de manhã e as pessoas não souberam me entender, e eu falei, eu vou ficar quieta, porque eu falei assim, olha, de boas intenções o umbral tá cheio. E eu vou continuar afirmando, de boas intenções o umbral tá cheio. Porque tem pessoas que estão travestindo, eu estou na aparência de fazer o bem para você. Eu tenho que fazer o bem para mim. Eu tenho que ter boa vontade com esse espírito em primeiro lugar. Então, quando você fez essa pergunta, Vanessa, eu não saio dela ainda, eu continuo nela, porque eu estou atrás dessa pergunta que tem que ser feita todos os dias. Que daí vai para as outras, provavelmente, tá? Mas então, eu volto de novo a questionar. Qual a importância que tem a fascinação para nós que aqui estamos encarnados? Essa primeira pergunta, na verdade, o primeiro passo é exatamente isso. Depende. Para cada um é um passo. Para cada um tem uma coisa que é mais importante, é uma forma de despertar, é uma forma de entender, é a forma que vai conseguir estar indo contra isso, né? E assim, a gente sabe que as leis de Deus não se derroga, não dá jeitinho. Então, se acontece obsessão, óbvio que tem um processo de aprendizado. Não foi logo que a gente viu da Terezinha? Ou é reajuste, ou é afinidade moral, ou é falta de fazer o bem. Só isso já é o suficiente para a gente entender, pô, mas por que acontece a obsessão? Vai lá ver os propósitos do que está acontecendo. É justamente por conta disso, né? Então, pode falar, Tere. Não, eu só queria colocar que você respondeu a terceira um pouco antes da Silvana começar a falar, que você respondeu que o médium, a pessoa fascinada, não é porque ele é fraco ou porque ele é inseguro, pode ser uma pessoa forte, o que for. Então você acabou respondendo. Eu só peguei para falar porque nós temos ainda a quarta e a quinta, né? E nós temos, né, a responsabilidade de, com o programa, depois que quem vai estar nos assistindo, né? De continuar Então, nos clubes. a gente disse que qualquer um de nós pode ser obsidiado, simples, fascinação, subjugação, mas qualquer espírito tem condição de fascinar? Não. Não. Por quê? Por que não? Por quê? Não. Por quê? Justifique Não. sua resposta. Não porque se não está no programa e se não está no processo do propósito que você falou, não adianta. Veja só, pegue qualquer um de nós aqui, vamos pensar cada um no seu caso, e nós não estamos aqui para estudar caso particular, mas nós poderíamos perguntar para cada um. Com certeza teve momentos na sua vida que você teve um encarnado que tentou influenciar você e não conseguiu. Então, quer dizer o seguinte, eu volto na primeira pergunta. Depende do propósito que está se fazendo, que é o que você acabou de dizer. Depende do propósito. Então, olha só, na lei e na justiça divinas, só acontece aquilo que está programado para acontecer. Por quê? Porque, por exemplo, você pega lá Bom, vamos pegar o caso mais aí que causou revolta e que eu acho assim que as pessoas deveriam olhar para situações e se compadecer. Pega João de Deus. Quantos médiuns ele desestimulou a trabalhar? Em compensação, você vai pegar o médium sério que não quer derrubar a ideia, que vai continuar trabalhando. Então, ao mesmo tempo, muda a pergunta. Qualquer espírito pode fazer o mal para você? Não. Você tem que deixar, você tem que permitir, você tem que estar predisposto a ter essa lição. Então, quer dizer assim, por que eu quero dizer que não? Vocês podem me dizer qualquer argumento, eu não vou aceitar.
Por quê, gente? Não dá para jogar responsabilidade para outro espírito. Se você disser que qualquer espírito pode, você está dizendo que a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é minha. Então, não é qualquer espírito que pode causar fascinação, obsessão ou subjugação. Tá? Por que que isso é importante? Porque a gente tem que parar de terceirizar a nossa transformação moral, que daí é a sua segunda pergunta. A ressonância dentro de mim é quando eu não estou desenvolvendo a minha moral como deveria ser um cristão. Então, se eu não estou seguindo, eu apenas estudo e não tento olhar para a minha vida e fazer, e não é fácil. E quem foi que disse que seria fácil? Quem é que foi que disse que seria fácil? É eu olhar para a minha vida e dizer, peraí, eu tenho que combater o bom combate. Não foi isso que Paulo disse? Combati o bom combate. E qual que é o principal combate? O combate a mim mesma. Qual é o meu pior e o meu melhor? Meu pior e o meu melhor. Meu pior inimigo sou eu mesma. O meu melhor amigo sou eu mesma. Então, eu não concordo. Agora, vocês podem falar o que for. Essa é a minha visão. De tudo que eu estudei e de como Jesus veio trazer a lei divina que está dentro de nós, não adianta terceirizar. Tudo que seria, como é que se diz? Enfeite, cosmético, não sei como é que a palavra que se falaria para isso. Mas aceito que vocês argumentem também. Não sei se a tua resposta é sim, Vanessa. Não, não. É porque assim, o que eu quis dizer é o seguinte, qualquer um de nós pode ser obsidiado, mas para fascinar, o Kardec nos respondeu que tem que ser ardiloso, que tem que ser astuto, que trabalha na surdina, na sutileza. Então, não são todos que têm essa condição de fascinar. Não só porque, obviamente, o que a Silvana falou é perfeito. Se não tem ressonância, você fala, meu, desiste. Esse aqui não tem como, já tentei de todas as formas, não consigo nenhuma brecha. Que é o que a gente tem que buscar fazer. Tá sempre em alerta, tá sempre no estudo. E essa reflexão que a gente faz é uma vez por dia, que a gente tem que refletir que caminho que a gente está indo, que decisão nós estamos tomando, que escolha nós estamos fazendo. O certo seria toda vez que a gente escolhe alguma coisa, fala alguma coisa, pensa alguma coisa, a gente refletir. Nossa, isso está dentro da lei de Deus? Nossa, não está. Ainda não consegui, mas pelo menos eu já identifiquei. Então seria um constante buscar se nós estamos sendo balizados pelas leis naturais, aí, pelo caminho que Jesus nos deixou. Fala, Pedro. Não, só falando de Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Gente, que felicidade se alguma encarnação, no fim da minha vida, poderei dizer isso. É fantástico isso. Então, isso engloba a questão da obsessão, né? Quando nós temos a fé, quando nós temos o bom combate, que é o trabalho amoroso, a caridade, aí fica mais difícil de sermos obsediados. Que a gente pudesse ser fascinado por esse exemplo de Paulo, né? Um exemplo de encantamento positivo do que fazer, do que seguir, né? Mas a gente se encanta, a gente tem que também abrir os nossos olhinhos, porque a gente se encanta com tudo que é obscuro, negativo, que nos desvia. A gente sempre dá mais valor para essas situações do que para as boas. Ah, não, mas tá cheio de espírito ruim me seguindo. Mas aí toda vem a hora tem vaidade e a ganância, né? Exatamente. Eu ia falar, peraí, mas seu mentor não está com você? Você não faz evangelho no lar? Você não tem os bons te ajudando? Será que você está sozinho no escuro? Que só tem os ruins ao redor de você? Você está desmerecendo aqueles que estão te ajudando? Ou você não está conseguindo ter uma sintonia com eles? Então não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Então, E a quinta resposta? Então, mas peraí, antes de você entrar aí na quinta, para um pouco. Então, quer dizer que uma fascinação também pode acontecer por você estar idolatrando, você está fascinando alguém que você admira e que você colocou num pedestal. Toda vez que alguém fala assim, nossa, fulano é maravilhoso, nossa, porque fulano não sei o que. Opa, muito cuidado.
é um espírito também em processo. Porque, veja, muitas pessoas acabam caindo e levando muito junto por causa disso. Então, você falando aí, né? Vai pelo lado que acha que está fazendo uma grande contribuição e, na verdade, está sendo induzido, levado. Porque a partir do momento que você colocou alguém, deusou alguém, ele começa a errar e você continua acreditando que ele está certo. Que é alguns discursos aí que nós ouvimos de alguns grandes vultos no espiritismo que dizem besteira e todo mundo acredita. Aí você está começando a responder a quinta. Pois é, por que que eu queria falar antes sobre isso? Porque é justamente essa ideia, quer dizer, quando você começa a acreditar demais em alguém que também está em processo, veja, não é possível, gente, não é possível. Então, muito cuidado nessa hora, porque quando você ouve e diz assim, nossa, mas é cristão isso que essa pessoa está falando? Não, não é cristão. Então, opa, aí veio o lado humano dessa pessoa, né? O lado humano que ainda está encarnado, que está falando besteira e arrasta um monte de gente. Então, mas Então, essa reflexão que a gente disse que somos espíritos imperfeitos, não é só para a gente dizer para a gente. Todos nós somos. Então, quando você começa a achar que aquele não tem defeito, não tem falha, como não? Senão ele não estava aqui. Ele pode ter questões que são melhores que as nossas e tem questões que não são, e vamos combinar que missionários e exemplo a gente conta no dedo, né? Não dá para a gente também querer, porque a questão é o que ele fala para nós. Perde a capacidade de julgamento e de análise. Então o cara fala uma abobrinha e todo mundo que ele fez a fama bate palma. Fala, o que ele está falando uma abobrinha porque vocês estão batendo palma. Ah, mas ele é o fulano. Fala, e daí? Mas, Vanessa, Chico Xavier não falava que ele era um cisco? Olha aí, a humildade, o não à fascinação, né? aí E a você então derradeira? perguntou a quinta, né? Que é por que que a fascinação ela é mais complicada, é mais perigosa do que a obsessão simples? Porque o retorno é mais complicado, eu acho. Não, eu acredito muito que assim, o afastamento, o abrir os olhos, né? Você abrir os olhos é muito difícil, porque entra num processo de simbiose muito grande, e aí as ideias são realmente iguais. Veja, quando você começa a acreditar em tudo que estão te falando, tanto encarnado quanto desencarnado, um espírito falando para você, é porque dentro de você aquilo também está. Então, eu acho que é mais complicado porque está enraizado dentro de nós. E aí, quanto mais difícil fazer a nossa transformação moral, mais difícil nos livrarmos disso. E a gente não pode ser hipócrita de pensar, né, que a nossa essência, que é feita de amor, de bondade, de justiça, de verdade, não está manchada por coisas que ainda é da parte de resgate, de transformação. Então, veja, o Flávio usou uma palavra que estamos lascados. Não, não estamos, Flávio. Não é assim que se fala, né? É importante dizer isso. Nós estamos... Momentaneamente. Então, mas nem momentaneamente. Nem momentaneamente. É isso que é importante, é cuidar como a gente fala da gente mesmo. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz, mas eu estou, às vezes, coisas que eu não gosto. Então, como que se faz esse bom combate? Né? Deixar você tirar toda a inferioridade que existe dentro de você, dentro de nós, dentro de qualquer um de nós, para que nós possamos, então, nos inspirar em quem? Em Jesus. Então, a nossa inspiração em Jesus, eu acredito que seja o caminho mais interessante aí para se repensar, para se abrir os olhos, né? Para se abrir os olhos, ver de Jesus, não é? Qual o espírito mais perfeito que pisou entre nós? Ver de Jesus. O que Então, para acontece na dificuldade dessa pergunta que eu quis colocar, que é o que Kardec nos diz, é o seguinte:
Quando você tem uma obsessão simples, você nota o incômodo, você percebe, você tenta se libertar. A subjugação, não vou ficar dando spoiler, mas assim, ela te causa um incômodo que você pede ajuda. A grande dificuldade da fascinação é que eu não me julgo, eu não preciso de ajuda, eu não identifico, então se está tudo bem, é exatamente o que você pôs um post hoje lá. Se a pessoa está agindo e achando que está certo, ela não percebe que ela está fazendo alguma coisa errada. Então ela continua agindo igual. Então a grande dificuldade é esse despertar. Aquele primeiro passo lá, por que você ficou parada naquela pergunta? Porque é o mais difícil. Para cada um é diferente e é o mais difícil. Para que eu possa acordar, falar, peraí, tem alguma coisa errada. Porque o que acontece? Às vezes você fica preso nessa fascinação até que ela piore, e aí você então fala, opa, tem alguma coisa errada, nisso não está me fazendo bem, está me causando alguma coisa física, né? Alguma coisa que é palpável, aí eu desperto. Só que aí você já passou para um estágio mais avançado, a escuridão está maior ali. Então, por isso que é difícil de cuidar, porque ela é na surdina. Ela vem e não percebe, não levanta alardes, a pessoa ainda fica achando que está acima dos outros. Então, se você está acima dos outros, o que você precisa mudar, gente? Nada, né? Se você acha que você está acima, os outros que se virem para chegar aqui onde eu estou. Por isso que é tão difícil, né? Ela está falando de um post que eu coloquei hoje, que é o seguinte: não dá para mudar, esse que você está falando, né? Não dá para mudar alguém que não vê problema nas próprias atitudes. O Flávio e Ana, a gente já estamos quase no final, vamos lá. Primeiro as meninas. Só queria lembrar também que, para agravar ainda mais o processo de fascinação, as pessoas se isolam, elas se afastam. E o fato dela se isolar complica mais ainda, porque ela se torna praticamente refratária a qualquer tipo de convite que os outros façam, não é? Porque a partir do momento que ela passar a conviver com os outros, ela até pode perceber, não é? Então, isso também é um agravante para nós, né? Então, vamos prestar atenção nós, quando nós também quisermos nos isolar. Por que nós estamos nos isolando? O que é que está nos movendo para isso? Que é aquilo que a segunda pergunta fala, né, a respeito. O que há de ressonância em mim? O que eu estou percebendo? Porque nós temos recursos para buscar em nós, muitas vezes, e refletir. Nós não podemos deixar de lado, porque a partir do momento que nós passamos a refletir, nós recebemos ajuda. Nosso mentor vai estar ali e vai nos dar um impulso para que nós possamos, eventualmente, ir devagarinho, não é? Nos afastando disso tudo, né? Flávio? Então, gente, às vezes quando eu solto alguma palavra assim, não solto no meio de vocês, porque vocês, a resposta que vem é esclarecedora, coisa que jamais diria para assistidos, né? Às vezes, por isso eu me permito, às vezes, soltar, né? Tá lascado, não sei o quê. Vem a bronca, né? Que é muito boa. Às vezes eu até posso dar contracrítica, né? Não é o caso. Só não me leve a mal, né? Vou soltar tantas outras, eu sei que eu vou todo esclarecimento. Mas se tivesse já assistido no meio, não, né? Agora, esse é acho que um dos processos para me educar, me aprender, né? Então é isso. Às vezes é mais importante a gente ouvir do que falar, Flávio. Não, concordo. Mas, como eu te falei, às vezes, certas coisas eu quero falar para outros e não devo. Se eu falo aqui, Se aí você eu falo, não não vou deve, falar. não fala, não interessa onde você está. Começa a pensar dessa forma. Se Sim, você não senhora. deve em nenhum lugar. Não é para nós, é para você mesmo. Cada um de nós tem que usar isso. Ah, isso eu não falaria para minha mãe, que a gente brinca? Isso eu não deveria falar, não deveria levantar? Então não levanta, não interessa onde você está.
Porque você tem que pensar o que a gente está falando aqui. Não é nós conosco mesmo, a nossa reforma íntima, a nossa busca. Então, você sozinho não fala. Se você não fala para você, você não fala para ninguém. Simples assim. Você não atrai aquilo que Ah, você tá não deve certo, falar. é verdade. Tá bom? Posso Todo mundo está fechar? satisfeito? Tá todo mundo satisfeito? Então, agora a gente lembra, a gente começou com o pôr do sol. Então, vamos lembrar do nascer do sol, que é esse o foco que a gente tem que ficar e guardar na nossa mente. Graças a Deus. Então, vamos fazer o nosso encerramento pensando no nascer do sol, pensando no vigiai, no orai, para afastar tudo que não é bom à nossa evolução. Agradecemos sempre aos nossos mentores, a espiritualidade que nos envolve com amor, que nos intui para o bem. Agradecendo a Maria, essa doce, meiga mãe que nos dá força e coragem, a Jesus, nosso Mestre, que tanto nos ensina através do seu Evangelho e de seu exemplo quando esteve aqui entre nós. E de Deus, esse Pai de todos nós, tão amoroso, que não tem pressa e sempre está esperando a nossa evolução, a nossa caminhada para o bem. Gratidão, gratidão, Pai, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, e pedimos permissão para encerrar nosso estudo de hoje, nosso estudo de amor.